7h01 em Manaus. A gente vai te mostrar agora o que já foi notícia até esse instante no Manhã no Ar. Vamos ver. Homem morre após um acidente envolvendo uma canoa no lago do Puraquequara. Segundo testemunhas, ele vinha do trabalho quando se afogou. As buscas pelo corpo terminaram no fim da tarde de ontem. Engenheiro que caiu do viaduto, Gilberto Mestrinho, morreu ontem no Hospital João Lúcio. Ele estava internado desde o último domingo. Cerca de 16 mil pessoas aproveitaram o feriado prolongado para sair da cidade. Esse ano, o número de usuários do transporte intermunicipal superou a expectativa. Na rodoviária, teve passageiro que reclamou da falta de coletivos. Já na barreira da AM10 e da BR-174, devem passar 35 mil carros até o fim do feriado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Na série de Frente com a Realidade, o candidato Serafim Correia sentiu na pele a falta da acessibilidade em Manaus. Calçadas obstruídas, desrespeito e transporte coletivo inadequado foram algumas das dificuldades enfrentadas. 21 escolas estaduais e instituições militares participaram do tradicional desfile cívico de 5 de setembro, em homenagem à elevação do Amazonas à categoria de província. Vamos então voltar lá para o estúdio da Crítica FM, que inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje é a vez do candidato Arthur Neto, do PSDB, e é para lá que a gente vai ao vivo. Bom dia, Adriane Diniz, que bom falar com você novamente. Bom dia, André Alves, agora sim, falando com você primeira vez. André, que é jornalista, editor executivo do jornal A Crítica. E bom dia, Arthur Virgílio Neto, candidato pelo PSDB à Prefeitura de Manaus. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Adriane, explica pra gente como é que vai ser a dinâmica da entrevista hoje e pelos próximos 9 dias. Hoje a gente inicia a série de entrevistas, né? Essas entrevistas foram definidas por ordem de sorteio. Todos os 9 candidatos acordaram em participar. Existem algumas regras, como, por exemplo, o horário de chegada, a duração, né? A nossa entrevista vai durar 30 minutos. Cada candidato pode vir acompanhado de um de seus assessores para o estúdio da Rádio A Crítica. E a entrevista tem que abordar alguns temas, como os temas factuais do pleito 2016, também a realidade da cidade, e o outro tema é problemas enfrentados pela população. A entrevista vai seguir nesses 3 princípios aí durante 30 minutos, e a gente está recebendo o André Alves, que é editor executivo do jornal A Crítica, que trabalha muito tempo com política também, para participar dessa entrevista. E por ordem de sorteio, a primeira entrevista é com o candidato à reeleição, Arthur Virgílio Neto. Então, ótima entrevista para vocês, né? Vou deixar, então, a Adriane agora conduzir para quem acompanha, então, pela rádio. Obrigada, ótima entrevista para vocês. Obrigada, Daniela. Enquanto a Adriane continua, então, lá na rádio, a gente vai acompanhar um trecho. Agora ela vai fazer a primeira pergunta e a gente vai acompanhar por mais ou menos 5 minutos aí o que o candidato pelo PSDB tem para oferecer como proposta de governo. Vamos, então, voltar para a rádio e ouvir a pergunta da Adriane. PSDB. Que esse ano fez uma aliança com o PMDB, inclusive o vice dele, o Marcos Rota, do PMDB, está aqui no estúdio também com a gente. E essa aliança rendeu muito, né? Deu muito o que falar, principalmente porque Eduardo Braga faz parte desse mesmo partido. Eu sei que o senhor já falou algumas vezes publicamente sobre isso, mas gostaria que o senhor falasse mais uma vez sobre essa aliança e do fato da briga histórica, né, envolvendo vocês dois, de adversários políticos, e também do envolvimento do Eduardo Braga, do suposto envolvimento na Lava Jato. Olha, ele vai ter toda a ocasião para se defender e provar a sua inocência, porque ele simplesmente foi citado e o período de defesa ainda vai chegar. A mesma coisa para o senador Omar Aziz, que é citado na Lava Jato também, e que terá toda a chance de se defender e de provar a sua possível inocência. E eu torço para que ambos provem as suas inocências, porque eu não gosto de ver meu Estado envolvido com essas coisas. Muito bem, agora, a aliança foi estratégica. Foi na linha do que está acontecendo com o PMDB e PSDB. Nós temos um prefeito e um vice desses 2 partidos. A aliança ela foi uma aliança comunicada ao presidente Michel Temer. Nós sabemos das perspectivas agora de boa ajuda federal que não tivemos antes. 2017 e 2018 serão ainda anos de crise, anos difíceis, que exigirão timoneiro experiente para atravessar a lagoa, o lago em revolta, com segurança e não um aprendiz. Aqui não é primeiro emprego, não é menor aprendiz. É preciso ter muito cacife
já nas suas costas para dirigir Manaus numa hora tão grave. E assim, olha, por exemplo, todo mundo tem que se manifestar. O Solidariedade, o Paulinho da Força, apoia o candidato Henrique, o governador José Melo apoia o candidato Marcelo Ramos, o candidato Issa Abraão é apoiado pelo presidente do seu partido, que já foi ministro do Trabalho, e a gente vai pegando assim o Serafim apoiado pelo seu partido, pelo PSB, que tem nomes maravilhosos lá. Agora, prefeito, eu tenho então esses apoios todos, tenho orgulho deles, não os escondo, é o contrário. Eu perguntei a você agora se o Marco Rota podia falar. Eu dizia, olha, senta aqui que toma conta disso aqui melhor que eu. Olha só, eu vi algumas vezes o senhor na tribuna do Senado, há uns 10 anos atrás, enquanto era senador, repetindo várias vezes que o senador Eduardo Braga era ladrão. Ele deixou de sê-lo ou vale tudo? Na tribuna do Senado eu não uso muito essa palavra, não. Eu uso muito quando é pessoalmente, eu digo assim, você é ladrão. Ou quando é um confronto assim muito direto. Mas na tribuna do Senado você deve ter enganado. Ele deixou de sê-lo, o senhor talvez tenha falado em artigo, o senhor talvez tenha falado em entrevista, eu me recordo, posso estar enganado, na tribuna do Senado. Você falou da tribuna, mas não é não, vai para a tribuna. Mas tudo bem. Eu uso palavras sempre muito elegantes quando se trata de dizer as coisas. Olha só, ele deixou de sê-lo ou vale tudo para ganhar uma eleição? Não, vale tudo não, porque o que eu queria mesmo era o apoio do PSD, do PMDB na linha de Temer e nós, juntos para construirmos coisas boas para Manaus, e sonhei sempre com o vice do calibre do Marco Rota, que era o principal perseguidor que eu tinha na minha disputa para prefeito. Então não tem a história deixou de ser ou não deixou de ser. Por exemplo, eu fui uma pessoa super generosa com o senador Omar Aziz, que por sua vez serviu durante anos e anos e anos, serviu ao senador Eduardo Braga de um jeito que eu não sou capaz de servir a ninguém. Ninguém grita comigo, ninguém me manda pegar cafezinho, ninguém me manda colocar água, se o vaso do chefe está lá. Eu não tenho chefe, eu trabalho com independência. Eu não preciso de ninguém para me escorar, ninguém para me escorar. Eu vejo que foi uma hora assim que as pessoas todas tomaram suas decisões, as decisões do PMDB indicavam que o melhor caminho era conosco, a nossa indicava também que o melhor caminho era conosco, havia um processo que não me agradava, de muita mistura, e cada um está assim, olha. Eu acabei de dizer, o senador Melo tem seu candidato, o senador Eduardo vai votar no certo candidato. Eu tenho um vice dos sonhos, um vice que, se a gente compara, é disparadamente o mais qualificado, o mais preparado de todos os vices, sem desmerecer ninguém desta eleição, capaz, portanto, inclusive, de assumir missões muito profundas na prefeitura. Prefeito, o senhor acha que essa aliança com o PMDB se traduz em verba para o município, para Manaus? O senhor já recebeu essa sinalização clara do presidente Michel Temer? Sim. Haveria, com o Temer, até pelo senso de justiça que ele tem, haveria verba de qualquer maneira. Com uma pessoa muito prestigiada por ele também, que adorou, porque gosta muito do Marco Rota, e inclusive aqui, me disse o Marcos, quando o Temer passou como vice-presidente, há muito tempo atrás, ele disse, pô, seria tão bom se pudesse fazer uma aliança com o Arthur. Já disse isso lá atrás. Eu espero que sim. Uma aliança estratégica, não é uma coisa assim do tipo, eu tenho que ter tempo de televisão, porque tempo nós temos, inclusive. E aí eu preciso do tempo do fulano, mas vou esconder fulano, não tem nada disso. Tudo muito claro, tudo muito límpido. O senhor acredita que o Marcos Rota seria o seu maior adversário, a Prefeitura de Manaus, caso não tivesse acontecido a aliança? Duro, mas olha, eu não escolho adversário, nem temo adversário. Eu respeito todas as medidas que eles E nesse momento, então, a gente vai interromper para continuar aqui o Manhã no Ar. Se você quer continuar assistindo a entrevista, é só sintonizar na 93.1, a Crítica FM. A entrevista vai durar mais 40 minutos. Ela começa hoje, né, com o candidato do PSDB, e os outros 8 candidatos também vão ser entrevistados nos próximos dias. A ordem, né, da entrevista foi feita pelo sorteio, na presença de todos os representantes, como já dissemos aqui. Quem quiser continuar, então, assistindo a entrevista, 93.1, Rádio A Crítica. Agora a gente continua, então, no Manhã no Ar, e a notícia continua sendo
eleição? Você acompanha agora a segunda reportagem da série Manaus do Alto. A TV A Crítica convidou os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus para verem de outro ângulo aí alguns problemas muito presentes, recorrentes na nossa capital e que interferem diretamente no cotidiano da população, no nosso cotidiano. O tema abordado com cada candidato, a ordem de exibição das reportagens, tudo foi definido através de sorteio também com representantes das coligações e homologado junto ao TRE, é claro. Na reportagem de hoje, eu e o candidato Arthur Neto, do PSDB, a gente conversa sobre Igarapés de Manaus, direto do RC Cop, o helicóptero da Rede Calderário de Comunicação. A entrevista foi feita lá em cima, mas antes eu mostro um pouco um panorama dessa problemática que são os igarapés para você. Vamos ver. Uma cidade cortada de água por todos os lados. Os igarapés de Manaus, que um dia já foram cartão postal, há décadas são símbolo do crescimento urbano desordenado. A ocupação irregular degrada o meio ambiente e a dignidade do homem. Eu espero que o futuro prefeito tenha consciência e mande menos alguém dele lá, venha olhar para a gente, que olhar a situação que a gente está aqui. Nesse trecho aqui do bairro Presidente Vargas fica muito claro o problema de quem vive às margens dos igarapés. Quando as águas sobem, chegam a atingir assim essa marca aqui, invadem as casas. Quando as águas começam a baixar, vão deixando para trás uma imensa quantidade de lixo que fica preso embaixo das casas. É literalmente como se eles vivessem em cima de um lixão. A senhora acha que a situação do lixo ela vem piorando ou melhorando? Eu acho que melhorou, porque quando eu cheguei aqui era muito lixão, aquele sacão assim. O rato ficava tudo em cima. O seu Antônio, ele trabalha na área de navegação, né, seu Antônio? Há 31 anos. Ele conhece essa orla aqui como poucos. E ele nos convidou para ir na voadeira dele percorrer um dos igarapés mais famosos da cidade, que é o igarapé do Educandos. Vamos lá, então? Com certeza. Essa parte aqui, seu Antônio, do igarapé, bem no iniciozinho, próximo à ponte, é uma das partes mais antigas também, com habitações que a gente vê, inclusive, de alvenaria. E é muito comum aqui embaixo, a gente já vê sujeira para todo lado, né? Com certeza. O senhor pode filmar embaixo das casas que todas elas têm um tubo de sanitário, um tubo de banheiro, despejando dejeto no rio. A gente parou aqui nesse ponto, né, seu Antônio? A gente está exatamente embaixo daquela ponte próxima à penitenciária. Ali, ó, é aquela ponte que faz exatamente a divisão entre o Educandos e o bairro de Santa Luzia. A quantidade de lixo que a gente vê aqui, esgoto das casas, é impressionante. A gente tentou até avançar, ultrapassar esse limite aqui, essa barreira de lixo, impossível. Daqui não dá para passar, né, seu Antônio? De jeito nenhum, o lixo não deixa. Na volta, encontramos uma das balsas que recolhe o lixo. Só no ano passado foram retiradas dos igarapés de Manaus 8.500 toneladas de lixo. Esse ano, segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, foram outras 2.500 toneladas. Para manter todo esse serviço, essa estrutura, a Prefeitura gasta por mês quase R$1 milhão. Um dinheiro literalmente jogado fora. Como é que é para você todo dia tirar lixo, chega no dia seguinte tem lixo de novo? Rapaz, esse é o nosso serviço, né? Que nem eu falei agora, esse é o nosso serviço, a gente não pode reclamar, né? É o nosso trabalho. Mas você acha que falta consciência das pessoas? Aí vai dar consciência de cada um, né? Cada um pegasse seu lixinho, colocasse na sacolinha ali pro carro levar, eu acho que não aconteceria esse bocado de lixo assim. Você fica assim um pouco, poxa vida, tirei, tava limpinho, Aí hoje já tá vem de novo, né? É que nem ele falei agora, é o nosso serviço. Se não tiver lixo, não tem trabalho, né? E a gente precisa do trabalho, então tem que ter lixo. Para Jefferson, o lixo também é fonte de renda. Ele é catador de madeira. Você faz essa atividade há quanto tempo? Há mais ou menos com uns 5 anos já. Aí você passa o dia, recolhe a madeira. Isso. Passa o dia, recolhe a madeira, leva para a usina, chega lá, mede e espalha. Do jeito que tem um catador de latinha, você tem um catador de madeira no igarapé, é isso? Isso.
Mesma forma que eles catam latinha, eu cato as madeiras. Né? A viagem pelos igarapés do centro fez seu Antônio relembrar a infância, o quanto era tudo diferente por aqui. Você não encontrava um dejeto dentro do igarapé do Educandos. Por sinal, o igarapé do Educandos até a Betânia, só faltava dizer, é água potável. Convidamos o candidato do PSDB, Arthur Neto, para ver Manaus do alto. O tema da reportagem que coube a cada candidato foi escolhido por sorteio. Arthur vai falar sobre os igarapés do centro de Manaus. É incrível como a cidade cresceu. Pois é, de maneira irregular. Cresceu ao Deus dará. O povo fazendo as construções e fazendo a sua vida. E a gente percebendo uma falta de preocupação de muito tempo com ordenar a cidade. Então daqui para frente, para mim, Daniela, é não errar mais. Eu procurei não errar. E sem a ilusão de que a gente, em rápido espaço de tempo, conserta tudo que houve de irregularidade nesse campo do crescimento de Manaus. É uma coisa incrível. Horizontal, é uma cidade assim, muito complicada, teria que ser mais vertical, mais verticalizado. A gente percebe o tamanho da responsabilidade por aqui. A gente sobrevoa nesse momento o Bariri, é uma área que sempre que tem uma cheia muito grande, os moradores padecem, né, guardam para suas casas, muitos deles inclusive protestam, fecham ali a Constantino Neri. É uma área pontual, existe algum projeto específico para essa área que tem um problema específico? Para mim é Prosamin mesmo, é recurso internacional e a gente vai fazendo o que pode. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance eu faço. Pontes de madeiras, procurando cuidar de as casas não caírem, enfim. É um quadro muito dramático. Eu só lamento porque eu não criei essa situação e só procuro amenizá-la, enfim. Com casas seguras, a solução verdadeira disso vem com mais investimentos no estilo do Prosamin. Isso é que vai realmente dar um bom toque assim, de eficácia para essa solução. Candidato, alguns moradores reclamam, inclusive, dessa assistência, da colocação de pontes de madeira. Primeiro, eu queria saber, é uma obrigação da Prefeitura? E se for, como é que é feita a seleção dos lugares mais urgentes? Olha, nós temos tudo isso mapeado na Defesa Civil. E Manaus não tem poucas áreas urgentes. Manaus, ela é em si uma urgência. Manaus é uma urgência. Então, as pessoas que reclamam da ponte de madeira, não sei se não são as mesmas que me pedem para fazer ponte de madeira para elas poderem trafegar. Como é que o senhor pretende equacionar isso, né? Educação ambiental, talvez, dessas pessoas? Exatamente, olha só. Ano que vem a gente pretende trabalhar já com inclusão ambiental como matéria no ensino mais primário, mais fundamental. E porque, na verdade, a criança acaba educando a todos nós. Educa a nós pais, a nós avós, ela educa. Agora, veja, eu queria fazer uma observação sobre lixo. Este ano já retiramos mais de 2.500 toneladas de resíduos sólidos dos igarapés. 2.500. Isso significa 65 quilômetros se a gente for fazer extensão. Isso significa mais de 16 toneladas dia. Agora, não é o lixo mais caro que a gente paga. R$800 mil ou R$792 mil por mês, não é o mais caro. Mas é o lixo mais caro relativamente, que ele não deveria estar ali. Tem muita saudade, Daniela, da minha infância. Eu tinha 20, sei lá, ou 12, ou sei lá quantos balneários públicos à disposição da minha geração. Nós tínhamos tudo isso. Hoje você tem a Ponta Negra. Eu brincava, matava aula com os colegas, e eu ia, não recomendo isso a ninguém, mas eu ia nadar ali e me segurava nas defensas dos barcos. Era um jogo de gato e rato, porque o pessoal se irritava e estava correndo na gente. Ele largava e continuava a nadar. E isso olha. Dos igarapés? Perdão? Isso dos igarapés? Igarapés. Puxa vida, eu aprendi a nadar no Mindu. O que o senhor sente, o que o senhor acha que pode ser feito para recuperar esses pequenos rios que cortam a cidade de Manaus? Olha, quando é uma água de pouca quantidade, de pouca densidade, por exemplo, a lagoa ali do Japim, aquilo ali dá para você ir resolvendo com métodos mais simples e baratos de purificação da água. Agora, o igarapé, eu repito, ele demanda investimentos internacionais, inclusive. Quem fala ao contrário não está sendo sincero ou não está sabendo exatamente o que é a cidade que supostamente pretende governar. Tem gente que diz que é possível ainda
reutilizar os igarapés, inclusive como uma via de deslocamento, né? Evitando, por exemplo, mais ônibus nas ruas. O senhor acha que isso é possível ou isso é uma ilusão? Não, olha, tem um projeto, se eu entendi bem, um projeto do engenheiro Nelson Neto, falecido já, que transformava Manaus numa Veneza. Uma Veneza de águas não límpidas, né? Porque não se tratava de despoluição. Mas eu acredito sim que é possível se trabalhar um modal, que não seria o fundamental, mas um modal que teria que ter uma estação, teria que ter segurança no embarque, no desembarque, um modal fluvial. É o que nós temos estudado. Qual é a parte da prefeitura que cabe para a resolução desse problema? A parte da prefeitura é a preocupação com o povo que está lá. A outra, a gente faz ponte de madeira, a gente dá cesta básica na crise, a gente procura fazer o que está ao alcance da prefeitura com recursos minguados. Ou seja, é um problema grave, muito grave e que, a meu ver, começa com a decisão de não deixar piorar. Amanhã, então, a gente tem a terceira reportagem aí, Manaus do Alto. O candidato é o Serafim Correia, ele vai falar sobre saneamento básico. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para essa terça-feira. O candidato Arthur Neto, pela manhã, dá entrevista para a Rádio Acrítica FM. À tarde, grava propaganda eleitoral. Henrique Oliveira faz caminhada no centro pela manhã e à tarde grava programa eleitoral. Issa Abraão, à tarde, faz caminhada no Manoa e à noite realiza panfletagem na rotatória do Eldorado. Participa ainda de reunião com lideranças comunitárias no bairro São Francisco. José Ricardo, pela manhã, faz panfletagem e mini comício na Avenida Carvalho Leal. À tarde, faz caminhada com panfletagem na Zona Norte. Luiz Castro, pela manhã, grava programa de TV. À tarde, faz caminhada no bairro de Flores e participa de reunião com coordenação de campanha. Marcelo Ramos, pela manhã, faz panfletagem na Estrada da Compensa com a Avenida Brasil. À tarde, faz caminhada na Vila da Prata. E à noite, panfletagem próximo à Arena da Amazônia. Queiroz, pela manhã, grava programa eleitoral. À tarde, faz caminhada na Feira do Mutirão. E à noite, se reúne com comunitários no bairro Vila da Prata. O candidato Serafim Correia, pela manhã, faz caminhada na Zona Oeste. À noite, reunião de trabalho na Zona Norte. Silas Câmara participa de café da manhã com lideranças e inaugura comitê comunitário pela manhã. À tarde, participa de inauguração de comitê comunitário e dá entrevista a jornal. À noite, o candidato participa de reuniões com lideranças comunitárias. E ontem as seleções do Brasil e da Colômbia realizaram aí o último treino na Arena da Amazônia antes da partida de hoje, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Os treinos das seleções foram fechados. A equipe brasileira permitiu que os jornalistas fizessem imagens pela parte apenas pequena ali, uma parte pequena do treino. Já a Colômbia preferiu um segredo total. Vamos ver como é que foi. O treino começou por volta de 5 horas e a imprensa teve acesso apenas aos primeiros minutos. Em campo, os titulares ensaiavam movimentações e posicionamentos que devem ser aplicados nos jogos. Já os reservas fizeram trabalhos táticos do outro lado do gramado. Fim de treino, o técnico da seleção Tite e o capitão da partida Daniel Alves concederam uma entrevista coletiva. O lateral direito acredita que a partida desta terça-feira será disputada, mas está otimista com o resultado. Eu acredito que a gente é bastante consciente de tudo isso, dessa grande oportunidade que a gente tem. E vamos lutar para isso. Eu acredito que esse é o único caminho e o único que nos motiva nessa rodada é isso, poder somar os três pontos aqui, os 6 pontos nessa nossa passagem pela seleção nesse mês. Mas eu acredito que o mais importante de tudo isso é que possamos melhorar o feito no jogo passado. Durante a coletiva, Tite não fez mistério e confirmou que os jogadores que vão entrar em campo são os mesmos que iniciaram a partida contra o Equador na última quarta-feira. Sobre o jogo contra a seleção colombiana, o técnico brasileiro acredita que vai ser uma partida equilibrada. A Colômbia tem um time muito equilibrado, com muita qualidade técnica. 4 jogadores no meio-campo para 2 agudos, Baca, a velocidade do quadrado, a articulação com o Ramos. O Ramos é um jogador de uma capacidade mental de assistência muito grande, finalização de média distância muito grande. Apoio de laterais, mas, enfim,
daquilo que vocês também sabem, nós também sabemos, e que a gente vai procurar neutralizar. Já a seleção da Colômbia preferiu o segredo. A equipe teve treino fechado para torcedores e a imprensa. O técnico da seleção colombiana, José Perkman, acredita que, apesar da rivalidade, o público vai poder conferir uma grande partida. Espectáculo bueno, com a qualidade que têm os dois planteles para poder jogar muito bem ao futebol. E para essa partida de hoje à noite entre Brasil e Colômbia foi montado, claro, um esquema de segurança para garantir aí a ordem pública e a tranquilidade no entorno da Arena da Amazônia. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública, o coronel Dan Câmara, que vai explicar como funciona aí toda essa operação para a tarde e noite de hoje. Na verdade, já começou, né, Dan? Vocês já estão aí se organizando para esse grande jogo há bastante tempo. Bom dia. É verdade. Bom dia, Daniela. Bom dia aos seus telespectadores. É um prazer estar aqui. Então, desde o dia 1º, né, nós estamos aí já acompanhando todo esse sistema de chegadas e partidas, dos treinamentos, tudo aquilo que vem acontecendo ao longo aí desse grande evento, com a delegação do Brasil, com a delegação da Colômbia, com os árbitros, com a delegação da própria FIFA, a CBF, que já está aqui em Manaus. Então, esse período de preparação para o emprego do Plano Tático Integrado, que foi aprovado, ele vem acontecendo e nós estamos aí refinando tudo isso. Teve aí um treino aberto, né, para a população de Manaus, quase com um presente, que a gente sabe que nem todo mundo vai poder ir hoje ao estádio, à arena. Então, teve um treino aberto no sábado e houve aí uma invasão de campo. O que vocês pretendem fazer, se reorganizar para impedir que isso aconteça no jogo valendo? É verdade, Daniela. O Estado ele tem procurado, né, aproximar a população da Arena da Amazônia, né, propiciar a frequência, a participação, e aquele foi um teste de fogo. Nós percebemos, então, que a segurança privada que lá estava, com a responsabilidade de impedir que os torcedores invadissem o estádio, o modelo de segurança para o jogo que vai acontecer é um pouco diferenciado, né? Nós voltamos àquele modelo lá da Copa do Mundo, onde a segurança privada, especializada em grandes eventos, está atuando com apoio da segurança pública. Devido ao acontecido, nós fizemos uma avaliação e mudamos um pouco a estratégia de respostas sucessivas, né, onde a Polícia Militar está mais presente dentro da Arena da Amazônia e, caso seja necessário, vai intervir em tempo mais ágil, né, para impedir que aquilo aconteça. Um dos fatos, dos temas discutidos ontem na reunião de vocês foi exatamente sobre o juizado, né? Como é que o juizado vai atuar para impedir algum atrito, algum incidente relacionado a torcedores? É uma boa novidade, Daniela. O juizado ele vai estar presente, propiciando o pronto, né, julgamento ali das questões que acontecerem. Então, por exemplo, naquele episódio, nós tivemos ali a invasão do campo por 17 pessoas, uma delas maior, as outras menores. Todas elas foram encaminhadas à delegacia. No caso do jogo, nós vamos ter lá a própria delegacia de grandes eventos, o juizado, e caso aconteça algo similar, ali mesmo, no ambiente da arena, todas as providências serão adotadas e a pessoa já está de lá com o seu julgamento, né, digamos assim, e pronto para cumprir, encaminhado para cumprir a sua pena. Há também uma preocupação por parte de vocês, e ontem na reunião foi tratado isso também, o que fazer em caso de manifestação política. A gente vive um período eleitoral e a gente vive um conturbado momento político nacional, com algumas manifestações pró e contra o novo governo. Como é que vocês pretendem atuar caso haja manifestações assim? Olha, nós vamos seguir as regras, né, da própria CBF e da FIFA, né? A CBF e a FIFA existem lá seus protocolos e, de acordo com a solicitação da CBF e da FIFA, vai haver ou não uma intervenção em qualquer manifestação desse tipo. É bom que as pessoas possam ir para a Arena da Amazônia para brincar mesmo, se divertir, né? Curtir o jogo, né? Não para fazer qualquer outro tipo de atividade, mas as regras serão as regras da CBF e da FIFA. Olha, os números deles são bastante altos, viu, gente? 1.500 servidores de 30 órgãos públicos diferentes deverão atuar na segurança jogo Brasil-Colômbia. Como é que foi distribuído isso? Porque são pessoas que trabalham com segurança, mas como a gente já, inclusive, disse aqui, não exatamente nesse tipo, né, de jogo. Como é que vocês vão distribuir essas pessoas? 1.500 gente é bastante gente. São pessoas, né, de diversos órgãos, né, da esfera estadual e municipal,
não apenas de segurança, como você falou, então não apenas polícia militar, bombeiro e polícia civil. Nós temos aí mobilidade urbana, ordenamento urbano, nós temos órgãos de fiscalização, de proteção, de saúde, então todo esse colegiado que compõe aí esse portfólio de 1.500 pessoas, com 33 a 35 agências que estarão entregando serviços na Arena da Amazônia. Qual é a ideia? É oferecer ao cidadão um serviço completo, não parte das suas necessidades, mas toda a necessidade que o cidadão tem de estar num ambiente como esse, um ambiente seguro e saudável, vamos estar ali para oferecer os serviços todos. O que é proibido levar? Essa é uma dúvida que muita gente continua tendo. O que não pode levar de jeito nenhum para a Arena? Olha, o nosso marco é o Estatuto do Torcedor e aqui no Estado do Amazonas nós temos a portaria 001, portaria conjunta, que estabelece o que pode e o que não pode. Então, como sempre, armas não pode, nem branca, nem de fogo, objetos perfurantes, cortantes. Então, assim, se o objeto que você pretende levar, ele pode perfurar, se ele cortar alguém, se houver possibilidade de cortar alguém, cortar, perfurar acumulativamente, então não leve, porque não vai entrar. Haverá uma revista, né, e vai ser uma atuação integrada, segurança privada com segurança pública. Então é bom que você analise antes de sair de casa. Alimento pode levar? Não pode levar, porque você não vai ter como levar num recipiente, né, para entrar na Arena da Amazônia, à exceção das pessoas que têm alguma prescrição médica, com remédio, com determinados alimentos. Então não existe uma possibilidade de você verificar esses objetos, né, lá no local para saber o que aquilo representa em termos de risco. É melhor que não arrisque, então, não leve para que não fique impedido de entrar com aquele objeto. Agora, principalmente a questão das armas, as pessoas já entendem isso. Agora, tem gente que quer levar, por exemplo, um inocente guarda-chuva, mas para vocês ele pode não ser tão inocente assim, né? Guarda-chuva também não pode. Não pode, porque ele vai recair exatamente naquela configuração de objeto perfurante, cortante ou arma branca também, né? Pode ser de cacetete. Exatamente. Então, assim, por exemplo, nós recebemos solicitação de muitas pessoas para levar fanfarras. Né? E nós temos um critério na portaria, aí já outra portaria 02, que estabelece como é que a pessoa pode entrar como instrumento na Arena da Amazônia. Ele até pode, mas ele tem que ir lá no Centro de Comando e Controle, fazer um registro daquele objeto e da pessoa, o CPF. Então, aquele objeto ele tem um CPF. Se ele for utilizado para causar dano a outras pessoas... Você tem como rastrear e chegar em quem levou. Exatamente, rastrear e realizar, né, uma conduta de fiscalização e de até apreensão da pessoa por intermédio da sua identidade ou do seu CPF. Olha, quem há muito tempo não vai assistir um jogo de futebol, para essas pessoas pode ser novidade, para quem está acostumado a ir em jogo já sabe que não pode. Aquele mastro de bandeira, de jeito nenhum também, né? Sim, até pode. Pode? Desde que ele passe no Centro de Comando e Controle e faça o cadastro do mastro. Olha só. Mastro, né? Objetos dessa forma pode. Porque o Estatuto do Torcedor ele não é claro quanto ao impedimento. Então essa portaria ela regula, né? E aí abre agora, nós fizemos uma discussão com as federações, com as torcidas organizadas, e aí nós ajustamos então essa portaria justamente para que as pessoas possam entrar com determinados objetos, desde que tenha garantia, em sendo usado para causar dano a alguém, de responsabilizar o condutor dele. Sobre o acesso a crianças, houve mudanças importantes, né, relativas à Copa do Mundo, por exemplo, e ao jogo de agora. Quais são essas mudanças? Crianças, de forma geral, podem acessar a Arena da Amazônia. Né? A portaria 03 do Juizado da Infância e Adolescência é uma portaria que saiu aí há menos de 15 dias. Ela permite que crianças, né, até 12 anos possam entrar com os seus pais, né, acompanhado com os pais e aí com com documentos de identificação, aquela coisa toda. E acima de 12 anos, qualquer criança pode entrar sem acompanhamento, desde que esteja também portando seus documentos. Então isso que você falou é bastante importante para o pessoal não voltar para casa, hein, gente? Tem que levar o documento da criança, certidão de nascimento, Perfeito. Pode ser bebezinho de colo, principalmente sendo bebezinho de colo, Perfeito. né? E o pai também, o responsável, o pai ou a mãe, tem que ter a sua carteira de identidade para provar que ele é pai, é mãe daquela criança. E isso aí é para ir tudo tranquilo, a pessoa não chegar ali na porta, tem que voltar para casa e decepcionar também a criança, não é isso? Perfeito, Menos de 12 anos tem que levar o documento. Perfeito, exatamente. Né? Nós estamos lidando com violência de todas as formas, né? E queremos evitar
que aconteça qualquer tipo de violência, principalmente contra a criança e o adolescente, num ambiente como esse, né? Agora, para quem vai para a arena e para quem não vai também, terá alterações, sem dúvida nenhuma, para o trânsito. No trânsito, pessoas que trafegam ali por aquela área vão ter que fazer alguns desvios. A partir de que horas, quais são esses principais desvios, Dan? Então, a partir das 15 horas, né, o perímetro de segurança, aquele perímetro que foi utilizado na Copa do Mundo, foi utilizado nos Jogos Olímpicos e é utilizado sempre que acontece um evento com previsão de público acima de 40 mil pessoas, que é o que vai acontecer na Arena da Amazônia. Então, ali a Constantino Neri, a partir da proximidade do Aeroclube, vai estar ali interditado. Ali nas proximidades do Amazonas Shopping também vai estar interditado, Constantino Neri, a Pedro Teixeira de igual forma e a Lores Cordovil também. Então, aquele perímetro ali, né, ruas adjacentes à Arena da Amazônia, a Avenida do Samba de igual forma, e isso tudo vai acontecer a partir de 15 horas. As pessoas, é importante que não se desloquem para lá. Não há estacionamento na Arena da Amazônia previsto para as pessoas, para os espectadores que têm ingresso, né? A entrada nesse perímetro é apenas com ingresso ou com credencial autorizada. O veículo só pode entrar com credencial, a pessoa tem que ter ingresso ou credencial. Mercadorias não circulam naquele ambiente também. Portanto, é importante que você não se desloque com veículos próprios, né, porque vai ter que estacionar em qualquer lugar, jogar ali no meio da rua. Isso não é interessante. Né? Pela Pedro Teixeira, a barreira é mais ou menos ali em frente do Hospital de Medicina Tropical? Pelo menos na Copa foi assim? Exatamente, ali próximo à Vila Olímpica, a entrada da Vila Olímpica. É isso mesmo. Então, a sua dica, digamos assim, para as pessoas é que elas possam pegar uma carona, um táxi, um ônibus e caminhem um pouco até a arena, é isso? Isso, exatamente, Daniela. Aquele ambiente ele foi preparado para as pessoas se deslocarem, curtirem, brincarem, né, ali naquele perímetro. E isso é tão eficiente, Daniela, que aquele atentado que aconteceu lá na França, você lembra, né? Sim, todos claro. Nós lembramos, né? Os perímetros funcionam para evitar que essas coisas aconteçam. Houve invasão em outros estados no Brasil por falta de observação do perímetro. E aqui no estado do Amazonas nós não temos qualquer incidente dessa natureza. Tivemos aquele episódio aí no treinamento, mas foi considerado uma coisa de curtição, né? Uma brincadeira de mau gosto para vocês de segurança, perfeito, com certeza, de mau gosto. Inclusive, todos eles foram conduzidos para a delegacia, né? Todos os 17 que invadiram o campo, menor ou maior, foram conduzidos e as providências estão sendo adotadas. Essas pessoas podem ser presas e podem ser, inclusive, impedidas de frequentar estádios por um determinado tempo. Os pais, inclusive, responsabilizados. Os pais responsabilizados, inclusive. Eu conversei com o Coronel Dan Câmara, ele é secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada da Secretaria de Segurança. A gente espera que, como sempre, né, Manaus aí deu um show na época da Copa, da Olimpíada também em termos de segurança, nenhuma grande intercorrência, é o que a gente espera para o jogo de hoje. E as pessoas que forem até a Arena da Amazônia, de fato, assistam um grande espetáculo e que vocês amanhã comemorem esse resultado, Dan. Daniela, eu quero agradecer aí outra vez o Sistema Crítica de Comunicação, a você, ao Manhã no Ar, e a seus telespectadores, e queremos ter um grande evento hoje, mais uma vez, Manaus, e o estado do Amazonas dando show de bola aí para o Brasil e para o mundo. Queremos ter novos episódios desses, né, de congratulação, e aí, feliz Dia da Pátria também, né, para todo mundo. Para todo mundo, que é amanhã. Tomara que a gente comemore com vitória. Obrigada, Dan. Até a próxima. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco falando da greve dos bancários, que foi anunciada e, de fato, começou hoje. A gente mostra detalhes, informações importantes para você. 7h38, a gente volta já já.